Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dr. Iago Jacome, eu sou médico da Estratégia de Saúde da Família da cidade de Frutuoso Gomes e nós estamos na Semana do Bebê. Como forma de estratégia da campanha da Semana do Bebê, que fazemos anualmente no nosso município, estou aqui para ter um papo com vocês, uma conversa acerca dos principais marcos do desenvolvimento infantil do 0 aos 6 anos de idade. Esses marcos eles são muito importantes para que a gente consiga fazer um acompanhamento ideal da criança, para fazer o acompanhamento em crescimento e desenvolvimento, o acompanhamento da puericultura e poder avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança de forma mais adequada possível. Esses marcos do desenvolvimento infantil vão nos permitir identificar algum possível atraso, se o crescimento está adequado, se o desenvolvimento neuropsicomotor está adequado. Então é importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre isso e cabe a mim e aos demais profissionais da saúde conversar sobre isso com vocês, com o pai, com a mãe e demais responsáveis por suas crianças. Bem, então acerca dos marcos do desenvolvimento infantil do 0 aos 6 anos, nós podemos fazer algumas divisões que nos permitem entender melhor cronologicamente como acontece esse desenvolvimento, a partir do momento que a criança nasce. É importante dizer que o desenvolvimento ele já começa no ventre da mãe, É necessário dizer que o feto ele já consegue perceber com alguns meses, algumas variações de humor na mãe, consegue perceber alguns sons do ambiente externo. Isso é muito importante, Então, vamos colocar isso como uma questão básica. O desenvolvimento já começa no ventre, certo? Mas vamos iniciar a nossa fala sobre o desenvolvimento a partir do momento que a criancinha nasce, de 0 até 6 anos. Então, nós fazemos algumas divisões. O primeiro ano é um período em que ocorrem muitos avanços e em que ocorrem muitos marcos no desenvolvimento da criança, certo? Então é o período em que nós mais subdividimos. O primeiro ano nós dividimos para um melhor entendimento e uma melhor compreensão desses marcos até os 3 primeiros meses de vida, depois dos 4 até os 7 meses de vida e depois de 8 meses até os 12 meses, o que equivale a um ano. Então nós vamos falar um pouco dessas subdivisões e a presença de alguns marcos do desenvolvimento infantil nestes subperíodos. Nos primeiros 3 meses, nós temos uma criancinha, bem nova, recém-nascida. No que se refere ao desenvolvimento motor, a parte músculo-esquelético, o sistema nervoso central, eles ainda estão em desenvolvimento. Então nós temos uma criança de colo, uma criança restrita à caminha, ao bercinho, ao leito, Nós temos uma criancinha que utiliza como principal forma de se comunicar o choro, Nós temos uma criancinha que começa a acompanhar algumas coisas com o olhar, mas no início isso ainda é muito primitivo. A criancinha, nos primeiros 2, 3 meses, ela só consegue acompanhar coisas até 30 centímetros do seu raio de visão, É uma criancinha que vamos aqui falar sobre um principal marco nesse período, que é com mais ou menos uns 3 meses de vida, que ela vai conseguir sustentar a cabeça, Antes disso, de 1 a 2 meses, essa criancinha ela só vai conseguir acompanhar alguns objetos com o olhar, mexer um pouquinho a cabeça, mas fixar, sustentar a cabeça só depois de 3 meses. É interessante que ela começa a ter algumas gesticulações faciais, Observa-se que com mais ou menos umas 6 semanas de vida é que a criança ela vai adotar o seu primeiro sorriso, digamos, social, com mais ou menos umas 6 semanas de vida. E à medida que o tempo vai passando, 2, 3 meses de vida, ela vai conseguindo distinguir, visualmente e também pela voz, quem são os seus cuidadores, os responsáveis. Começa a distinguir essas pessoas das demais. Então nesse período do 0 aos 3 meses de vida, a criancinha ela vocaliza sons ainda primitivos, ela dorme a maior parte do tempo. Então essas são
características muito presentes nesse período, do 0 aos 3 meses, né? Então, após os primeiros 3 meses, né, de vida, de nascido, nós vamos ter o período que compreende entre os 4 meses e os 7 meses de vida. Nesse período, né, a gente já vai ter uma criancinha que já está se desenvolvendo mais, né? A partir dos 4 meses de vida, a criancinha ela já tem que sustentar a cabeça. O esperado é que ela já sustente a cabeça, a parte do seu desenvolvimento motor já é para ter um equilíbrio maior. Já a criancinha já é esperado que ela já role para trás, já role para frente, que ela já compreenda alguns sons como papá, mamã, o seu próprio nome, que ela consiga acompanhar o som de onde ele vem, quando é evocado algum som, que ela consiga acompanhar com o olhar de onde o som está vindo. Ela já consiga dizer algumas pequenas sílabas como papá, mamã, né? Esse tipo de som que já está se aprimorando, né? Não são mais sons primitivos, né? Ela já reconheça algumas partezinhas de seu corpo, brincar com os pés, com as mãos. Então todos esses marcos estão presentes nesse período. A partir de 5, 6 até 7 meses, esse desenvolvimento ele vai aumentando. Depois dos 7 primeiros meses de vida, a gente tem um subperíodo de 8 meses até 12 meses, 1 ano de idade, né? Esse período é um período em que existem muitos avanços no desenvolvimento, muitos marcos. A parte motora está bem mais desenvolvida, a criança já tem um equilíbrio melhor, né? A mobilidade já está bem mais desenvolvida, a criança já consegue engatinhar, a criança já consegue, por vezes, até arriscar alguns passos com apoio, né? O equilíbrio já está mais desenvolvido, a criança consegue sentar-se, né? Então a mobilidade, o desenvolvimento da mobilidade é um marco fundamental nesse período. Além da questão motora, né, tem a questão neuropsíquica, né, cognitiva. A criança ela já compreende algumas coisas, ela já tem comportamentos de imitação, imitando algumas coisas que o adulto faz, né? Ela já bate palma, dá tchau, já compreende o próprio nome, ela já consegue desenvolver algumas noções de causa e efeito. Por exemplo, ela já tem a noção de que se ela bater numa coisa, ela vai ouvir o barulho daquela coisa. Ela já tem noção de que se ela bater palma, ela vai ouvir o barulhinho da palma. A criancinha, espera-se que nesse período ela já desenvolva o afeto por alguns objetos, né? E isso é muito importante porque muitas vezes um objeto está relacionado a algum estado de espírito. Se a criancinha está triste, aquele objeto pode acalmá-la. Se a criancinha está alegre, aquele objeto pode ser o responsável por aquela alegria, né? Então ela já consegue relacionar alguns objetos com o seu fim. Por exemplo, ela vai brincar e coloca um telefone no ouvidinho, então ela já espera-se que ela entenda, já tem essa noção de qual o fim daquele objeto. Então a noção cognitiva e a noção motora, né, e o desenvolvimento motor, né, da criancinha, a mobilidade já estão bem desenvolvidos nesse período de 8 meses até 12 meses. Após o primeiro ano de vida, né, nós temos a subdivisão em termos de marcos do desenvolvimento infantil de 1 até 3 anos. Nesse período de 1 a 3 anos, nós já temos uma criança com a mobilidade mais desenvolvida, com o equilíbrio mais desenvolvido. A criança já está dando seus primeiros passos, né? Com os 2 anos de idade, a criança já consegue correr, já consegue se equilibrar direitinho. É esperado que 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ela já consiga estar de pé e andar e ter todo o equilíbrio desenvolvido, né? Esse é o esperado. No que se refere à parte motora, esse é o principal marco. Andar, conseguir se manter de pé, ter um bom equilíbrio, né? No que se refere à parte cognitiva, a criança ela já reconhece o próprio nome, ela já consegue dizer o próprio nome, já consegue formar frases, já consegue compreender algumas coisas, já consegue brincar de brincadeiras que envolvem imaginação, né? E isso é muito importante para a parte cognitiva, porque já mostra uma noção do que é real e do que não é real, né? Ela já
já brinca com alguns amiguinhos, embora muitas vezes ela prefira brincar sozinha, né? Então, esses são os principais marcos desse período, de 1 até 3 anos de idade. Após os primeiros 3 anos de vida, nós temos a divisão de 4 a 6 anos, né? Esse é um período muito importante. A parte motora já está bem desenvolvida. A criança ela já tem equilíbrio, ela já anda, já se locomove normalmente. Nesse período, o que a gente vai ter de mais importante vai ser a parte cognitiva, o desenvolvimento cognitivo. A criança ela já vai ter um repertório de palavras vasto, uma média de 1.500 palavras em seu repertório, né? Com mais ou menos uns 5 anos de idade, essa criança ela já vai conseguir reconhecer símbolos, reconhecer a forma de objetos, o que é redondo, o que é quadrado, o que é triangular, né? Já tem um padrão de formas em sua mente, né? Começa a partir dos 5 anos aquela fase da curiosidade aguçada, é a fase dos porquês, né? Começa a perguntar o porquê de tudo, né? Nós temos nesse período, né, de 4 a 6 anos, é a fase em que o desenvolvimento cognitivo ele se desenvolve de maneira muito avançada, muito aguçada, né? Nós temos uma certa distinção já nesse período do que é certo e do que é errado. Muitas vezes a criança, aprendendo o que é o certo e o errado, ela tenta fazer o certo. E, sabendo o que é o certo e o errado, por um certo temor, muitas vezes não assume a culpa por algumas coisas erradas que fez. Há uma transferência de culpa por algumas atitudes tomadas, né? Isso é importante, porque mostra uma distinção, né? Uma noção bem precisa na mente da criança do que é certo e do que é errado. Já consegue acompanhar raciocínios tomados, já se comunica bem com seus responsáveis. Então é uma fase muito importante para o marco do desenvolvimento cognitivo da criança, esse período entre os 4 e 6 anos de idade. Então, dados esses principais marcos do desenvolvimento infantil, do 0 aos 6 anos, é importante dizer uma coisa: todos esses marcos, essas idades que foram aqui mencionados, são expectativas, né? São expectativas no que se refere ao desenvolvimento da criança, mas não necessariamente tem que ser exatamente com aquela idade, né? Cada criança é diferente uma da outra, né? São médias de idade, são expectativas de algumas atitudes, de alguns marcos, né? Muitas vezes uma criança ela pode demorar um pouquinho mais a desenvolver algum marco, né? Mas eles são muito importantes para que a gente consiga fazer um acompanhamento adequado de uma criança. Se há algum atraso, se há algum avanço, se está no tempo certo de acontecer aquilo, mas deixa essa ressalva: nem sempre tudo vai acontecer naquela idade exata, naquele mês exato. Então, mas nós temos esses marcos como caminhos, como pontos numa trilha em que a gente vai poder acompanhar de forma ideal o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, das nossas crianças. Muito obrigado.